A palavra de Deus deste domingo convida nós cristãos a meditarmos onde nós colocamos a nossa esperança. A palavra também nos convoca a viver sempre no serviço da espera do Senhor, o Senhor que não tarda em voltar. Convida a nós cristãos a nos desapegarmos dos bens materiais, e em grande parte eles são ilusórios, e a cumprir fielmente o próprio dever com uma constante propensão para o alto. É preciso permanecer alerta e vigilante, a fim de estar pronto para receber Jesus quando Ele vier na sua glória. Através de exemplos tirados da vida cotidiana, o Senhor exorta os seus discípulos, e hoje nós, a vivermos nesta disposição interior, como aqueles servos da parábola que estão à espera do regresso de seu dono. Bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar acordados quando Ele chegar. Devemos, portanto, vigiar a nós mesmos, ter vida de oração e praticarmos o bem. O texto da carta aos Hebreus fala da fé que tinham as grandes figuras do Antigo Testamento, principalmente Abraão. A fé que guia os nossos passos é precisamente o fundamento das coisas que nós esperamos. A fé dá-nos conhecer com certeza que o nosso destino não é aqui nesse mundo terreno, mas é no céu. E por isso, todas as coisas devem ordenar-se a este fim. Tudo aquilo que eu fizer deve estar ligado a pensarmos: será que isso me leva a Deus, ao céu? O Evangelho de Lucas nos exorta à vigilância. Ficai cingidos em prontidão, com as lâmpadas acesas. Sede como quem está esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir a porta logo que chegar e bater. Jesus aqui explica como a espera do cumprimento da bem-aventurada esperança, a sua vinda, deve nos impelir ainda mais a uma vida intensa, rica em boas, em santas obras. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que nunca se acabe, aonde não chega o ladrão, nem a traça corrói. Assim está no Evangelho. Trata-se de um convite a utilizar as coisas sem egoísmo, nem sede de posse ou de domínio, mas segundo a lógica de Deus, a lógica da atenção ao próximo, a lógica do amor. Se temos bens materiais, devemos colocar à disposição de Deus e também do irmão. Ter as roupas cingidas é uma imagem expressiva utilizada para indicar que alguém se preparava para realizar um trabalho, para empreender uma viagem, para entrar em luta. Ter lâmpadas acesas indica a atitude própria daquele que está de vigia ou que está à espera de alguém que chega. Quando o Senhor vier, no final de nossa vida, que não sabemos quando será, deve encontrar-nos assim, em estado de vigília, de atenção, como quem vive ao dia, servindo por amor e empenhados em melhorar as realidades terrenas, mas sem perder o sentido sobrenatural da vida, o fim a quem tudo se dirige, que é o nosso encontro definitivo com Deus. Essa vigilância há de ser contínua, perseverante, porque também contínuo é o ataque do demônio em nossa vida. Como o leão a rugir, está sempre procurando a quem devorar. Estaremos vigilantes no amor e longe da tibieza, da fraqueza de ânimo e do pecado, se nós nos mantivermos fiéis a Deus nas pequenas coisas que preenchem o nosso dia. As pequenas coisas são as antessalas das grandes, tanto no sentido negativo como positivo. São Francisco de Sales fala-nos da necessidade de lutar nas pequenas tentações, pois são muitas as ocasiões em que se apresentam num dia corrente, e, se vencem, essas vitórias são mais importantes, por serem muitas,
do que se tivesse vencido uma grande tentação. As pequenas vitórias diárias fortalecem a nossa vida interior e despertam a alma para as coisas divinas. São ocasiões que se apresentam com muita frequência. Trata-se, por exemplo, de viver a pontualidade, a hora, de levantar-se ou de começar um trabalho, de deixar de lado uma leitura inútil ou de bisbilhotar na rede social, que leva muitas vezes à perda de tempo, à procrastinação daquilo que devemos fazer. Trata-se de fazer um pequeno sacrifício, hora das refeições, não comer alguma coisa que poderíamos, mas por Jesus oferecemos um sacrifício. Também de dominar a língua no encontro com os amigos ou numa reunião social. Se formos fiéis nas pequenas coisas, permaneceremos cingidos, vigilantes, à espera do Senhor que vem, que se aproxima, que está por chegar. Disse ainda Jesus: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O Senhor, Ele quer aqui nos ensinar que nenhuma coisa criada pode ser o nosso tesouro, o fim último do homem. Pelo contrário, o homem, usando retamente das coisas nobres da terra, percorre o caminho rumo a Deus. Santifica-se e dá ao Senhor toda a glória. Pois, de São Paulo aos Coríntios, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pois, na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem, Jesus voltará. Não devemos ficar preocupados com o dia e a hora que vai acontecer o final da nossa vida terrena. Deus quis ocultar o momento da morte de cada um de nós e também do final dos tempos. Imediatamente depois da morte, todo homem comparece para o juízo particular. E como está determinado que cada um morra uma só vez e depois vem o julgamento, está na carta aos Hebreus. Quem morre não volta mais. Morre-se uma vez apenas. Estejamos, portanto, preparados para esse encontro definitivo com o Senhor. Um dia Ele vai pedir conta da minha e da tua vida. Todo homem tem nesta vida uma missão para cumprir. Dela teremos que responder diante do tribunal divino e seremos julgados segundo os frutos abundantes ou escassos que tenhamos dado. E somente chegaremos ao céu se aproveitarmos bem esta vida que recebemos para o bem, para nos santificarmos, para santificarmos os outros, para santificarmos o mundo, seus ambientes, ajudarmos o Senhor na santificação do próximo, fazendo apostolado, evangelizando, encaminhando as pessoas a Deus. Peçamos, portanto, meus irmãos, ao Senhor, que nos transforme em pessoas de fé, pessoas que vivem pela fé, não uma fé sentimental, ocasional. Já dizia São Gregório, só crê de verdade aquele que pratica o que crê. Peçamos, Senhor, aumenta a nossa fé. Neste segundo domingo do mês de agosto, nós celebramos o Dia dos Pais, portanto, celebramos a vocação da família. Família é a instituição basilar da sociedade, tão atacada por diversas forças, a fim de destruí-la, porque podemos assim dominá-las, assim pensam. Jesus elevou o casamento a algo natural e humano, a um sacramento, o matrimônio, sinal de união de Cristo com a igreja. Da família nascem os filhos. Todo filho merece pais excelentes, pais virtuosos, pais que ensinem e formem seus filhos nos retos valores cristãos, para que depois eles também sejam pais de verdade. Neste final de semana iniciamos a Semana Nacional da Família, que culminará na missa no próximo sábado. Teremos aí o fechamento da Semana da Família. Vamos meditar nesses dias a importância de termos famílias fortes, famílias que vivam os valores do Evangelho.
famílias sólidas, bem constituídas, a fim de estarmos vigilantes para a vinda do Senhor. Parabéns aos pais, parabéns às famílias que lutam para viver os valores cristãos. E que Deus também conceda o descanso eterno aos nossos pais falecidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.